Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia a todos vocês que estavam ouvindo agora a nossa irmã Helenói falando com sua voz calma, tranquila, transferindo para nós sentimentos de paz. Bom dia, Jane, bom dia, Neide Almeida, Izinha, Dona Nilzinha, Jussiara Vieira, Neide, bom dia, Anjo, Sandra, bom dia a todos vocês, Gabriel. Bom dia, bom dia. Então nós estávamos ouvindo há pouco, é interessante que nós estávamos falando sobre paz, não é? Na sua prece, propondo que nós nos tornemos instrumentos da paz de Deus no mundo. Bom dia, Sayonara, Mary Cantora, Gilvan, bom dia, Luciana Barbosa. Interessante. E nós queremos trazer hoje, da parte do nosso querido Eurípides Barçanufo, esse irmão maravilhoso, cujas potencialidades mediúnicas eram enormes, imensas, inúmeras faculdades através dele fluíam com facilidade, sendo uma delas talvez a que mais ficasse caracterizada a do desdobramento do sonambulismo mediúnico, como nós podemos trazer. E ele, de forma muito assim, humilde, sem qualquer pretensão de agradar, ou pretensão de se tornar famoso ou não, ele havia previsto com muita antecedência o início da Primeira Guerra Mundial e ficara triste. E, por incrível que pareça, ele também previra o término da guerra. Então, assim como ele sentiu, né, a possibilidade daquele conflito mundial bem antes do conflito acontecer, que iniciou-se em 1914, ele também, no ano de 1918, aproximadamente 15 dias antes do seu desencarne, 15, 16, 17 dias antes, ele estava dando uma aula. E ele, de repente, ele entra em transe mediúnico, aquele transe comum. Então ele deita a cabeça, cochila, como aparentemente dava a impressão, e sai do corpo. E ele é levado, ele é conduzido até o Palácio de Versalhes. Esse palácio guarda, lá em França, muita coisa importante. A história ali de França, a história da Europa, grande parte da história está ali, naquele palácio. E ele, naquela visão premonitória, ele percebe, ele vê lá na sala dos espelhos daquele palácio belíssimo, grandes autoridades políticas assinando o Tratado de Paz, o Tratado de Encerramento da Primeira Guerra Mundial, do primeiro grande conflito mundial, que estava ocorrendo em meio a um outro grande, trágico problema mundial que estava acontecendo, que era a pandemia da gripe espanhola. E aí ele, 15 dias antes, 16, 17 dias antes, ele percebe aquele término. Ele então sai do transe, retorna e conta para os seus alunos, alegre, graças a Deus, em breve o mundo estará em paz. E ele conta o que foi que ele viu e os alunos guardaram essa informação e passaram para o seu biógrafo. E nós podemos dizer que 8 meses depois, na previsão que ele havia feito, no dia 28 de junho de 1919, encerra-se, através da assinatura de um tratado de paz do Palácio de Versalhes, efetivamente na Sala dos Espelhos, a guerra está encerrada. Há um tratado assinado, um acordo entre os diversos países envolvidos na guerra de finalização daquele conflito sem razão. E encerra-se a guerra. Época, infelizmente, em que estava surgindo a segunda onda. Ele desencarna a 1º de novembro de 1918, no meio daquelas pessoas a quem ele estava a tratar dentro do colégio Allan Kardec, que ele havia transformado em hospital para atender os pacientes contagiados, contaminados pelo vírus da gripe espanhola, e ele ali também desencarna a 1º de novembro de 1918. No ano seguinte a guerra acaba, mas durante todo esse período milhões de pessoas em todo o mundo morrem com a pandemia. Muito mais gente do que na guerra. Na guerra foram 20 milhões e na pandemia foram cerca de 50 milhões em todo o planeta que desencarnou em função do contágio daquele vírus
letal que acontecera naquela época. Então vejamos, senhores, como é importante a gente aprender, a gente entender que existem sim pessoas fantásticas em todo o nosso planeta, capazes de orientar, de conduzir, capazes de minimizar a dor, capazes de amar, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma expectativa de retorno. Ele, o Eurípides Barçanufo, o nosso patrono desse evangelho de luz, era assim. Por isso, nós estamos a trazer esse evangelho, porque toda vez que fazemos esse trabalho, nós sentimos a presença dele ao lado de cada um de nós. Imagino aqui eu, assim como Milenó e como Isa, que falará daqui a pouco, percebe e sente que cada um de vocês que aqui está recebendo a sua cota de bênçãos, a sua cota de fluidos magnéticos, a envolvê-los de acordo com as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais, morais. Sintam-se abraçados, sintam-se magnetizados, abençoados neste momento, durante todas as terças-feiras, desse horário, das 9 às 9h30 aproximadamente, em que nós estamos a receber a presença maravilhosa, a presença curativa, agradável, amiga, despretensiosa e humilde de Eurípides Barçanufo, junto com toda a sua falange, na qual se insere, inclusive, o nosso querido patrono da nossa casa, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora, dando continuidade à nossa querida Isa, que falará do outro querido nosso que nos acompanha, Francisco de Assis. Que Deus abençoe a todos. Muita paz